Bem, gente, a palavra de Deus diz em Atos capítulo 11, verso 26. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Bendito Deus e Pai, está entregue a Tua palavra e que nós possamos extrair dela as realidades mais importantes para a nossa conscientização ou reconscientização do que significa ser um cristão ou um discípulo aqui neste planeta chamado Terra. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Pode sentar. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eu vou fazer a pergunta, que é uma das 10 perguntas mais difíceis do mundo. Sabia? O que é ser um cristão? Se você acessar no Google, Ask, esses instrumentos da internet, por exemplo, só ontem eu encontrei 1.886.000 respostas. O que é ser um cristão? O que é ser um cristão? Alguns dizem que ser um cristão é ter que usar uma barba, como os ortodoxos russos, gregos. Alguns dizem que é ter que ir para um culto evangélico. Outros dizem que é ter que ir para uma missa. Outros dizem que ser cristão é ter que ser batizado, orar, rezar, fazer uma novena, fazer um culto, fazer um jejum, entregar um dízimo, uma oferta. Outros dizem que ser cristão é ler a Bíblia. Outros dizem que cristãos somos nós, os batistas, o resto é primo. Uns dizem que ser cristão é ser uma pessoa julgadora dos outros, homofóbica, moralista, que pensa que são os únicos que vão para o céu e secretamente sentem um certo contentamento, um gozo interior, porque sabe que todo mundo mais vai para o inferno. Perguntaram numa pesquisa a intelectuais, jornalistas, eles disseram isso: cristão é um hipócrita, moralista, homofóbico, que acha que é o único que vai para o céu e que todo mundo mais vai para o inferno. Isso é um cristão. Então, gente, finalmente, o que é ser um cristão? Eu poderia dar aqui 1.886.000 respostas. É uma pergunta muito complexa. Ser cristão, resumindo, é pertencer à religião cristã. Mas o que é a religião cristã? É o evangélica? É o católico? É o espírita? É o ortodoxo russo? É o menonita? É o copta egípcio? O que é? Qual é a religião cristã? Muitas pessoas nessa pesquisa realizada pela CEPAL, que é um serviço de evangelização para a América Latina, elas disseram assim: olha, ser cristão, como assim? Não sei, o que você quer dizer com isso? Uns dizem assim: não, cristãos somos nós, o resto por aí é falsiê, é do Paraguai. A minha igreja que é a certa, o resto é... Outros dizem: não, ser cristão, como o Danilo Gentili, que é esse comediante. Eu estava vendo outro dia uma piada dele, que ele disse que a mãe dele lava todo dia, a mãe dele é evangélica, cristã, e ele lava todo dia a casa, e quando termina de lavar, passa a sacolinha com os filhos pedindo oferta. Porque ele disse que ser cristão é sempre querer dinheiro. Outros dizem que ser cristão é ter nascido na igreja, ter crescido na igreja, ter rezado missas,
ter ido aos cultos, ter frequentado a escola bíblica. Outros dizem que ser cristão é não beber, não fumar, não comer jujuba. Não, estou brincando. Só para ver se vocês estavam prestando atenção. Não é? Uns dizem que ser cristão é crer num credo, o credo apostólico, o credo niceno. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O que é ser cristão? E o mais incrível é que essa palavra cristã, cristão, ela é a palavra mais repetida no mundo hoje, para esta religião, por exemplo, como a nossa, mas você sabe que ela só aparece 3 vezes na Bíblia. Na Bíblia, a palavra cristão só aparece 3 vezes no livro de Atos. E acabou-se. Porque naquela época, as pessoas que seguiam Jesus Cristo, que acreditavam no que Jesus Cristo pregava, não eram conhecidos como cristãos, eles eram conhecidos como discípulos. O nome dado a eles era os discípulos de Jesus, porque Jesus era um rabino, um mestre. E naquele tempo a educação judaico, do sistema judeu de educação, é diferente do sistema nosso, que é mais formal. O sistema judeu é mais informal, ou seja, a pessoa se matriculava não na universidade, não numa escola, mas se matriculava junto a uma pessoa. Então, por exemplo, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um sábio. Então, o que é que acontece? Durante 3 anos, Paulo tinha que seguir os passos de Gamaliel. Aonde ele fosse, Paulo ia atrás. Então, Jesus escolheu 12 discípulos e disse assim: vocês vão caminhar comigo 3 anos. E foi isso que aconteceu. E eles foram chamados de discípulos. Essa foi a universidade deles. Essa foi a formação intelectual, educacional deles. Seguiam um rabino, seguiam um mestre. Ainda hoje é assim entre os judeus ortodoxos. Não existe universidade hebraica ortodoxa. Existe sim, você seguir uma escola rabínica e aprender aos pés do rabino. Ou seja, como é seguir um rabino? Se ele for para o mercado fazer feira, você vai atrás para ver como é que ele faz feira. Se ele for para casa tomar chá e comer, você senta na mesa com ele e come, para aprender como é que ele come. Se ele for fazer um discurso, você vai ouvir o discurso dele. Se ele for trabalhar, você vai para o lugar para ver como é que ele trabalha. E nesse dia a dia, o mestre vai ensinando os seus discípulos como é a vida. Então isso é ser discípulo. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, as pessoas que seguiam o rabino Jesus Cristo eram chamadas de os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus. E eles seguiam Jesus, como de fato 12 deles o seguiram. Muitos desistiram, como na faculdade, né? Mas 12 terminaram o curso. Foram até o fim. E aí, gente, houve um fato histórico que talvez alguns não saibam, mas no ano 70 depois de Cristo, ou seja, cerca de 40 anos depois que Jesus morreu, houve uma revolta em Israel. O povo judeu pagava 75% de imposto a Roma. Roma, a toda poderosa, dona do mundo, o maior exército do mundo, a maior potência econômica do mundo, liderada pelo imperador. Ela dominava os povos e impunha uma carga tributária de 75%. Ou seja, se você ganhasse R$1.000, você tinha que entregar 750 em imposto. E os judeus se revoltaram contra isso e fizeram uma insurreição. O imperador não gostou e enviou para Israel, que era uma das colônias, um general chamado Tito. E o general Tito entrou em Jerusalém, queimou os muros, derrubou os muros, queimou a cidade e queimou o templo. E ainda hoje não foi reconstruído.
Foi a última vez que o templo foi destruído, no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito. E ao queimar o templo, ele estava destruindo a identidade nacional judaica. Estava dizendo: eu queimo sua bandeira. É como se hoje o povo norte-americano viesse, invadisse o Brasil, derrubasse o Palácio do Planalto, tirasse Dilma de lá, rasgasse a bandeira e botasse a bandeira dos Estados Unidos e dissesse: isso aqui agora é Brasil, mas pertence aos Estados Unidos. É o que mais ou menos o que os Estados Unidos fez no Iraque recentemente. Chega, invade, toma conta, impõe sanções e domina. Então Roma fez isso. E aí o que foi que houve? Houve uma fuga em massa. Muitos judeus se espalharam pelo mundo. A diáspora, segunda diáspora, grande, aliás, terceira grande diáspora. E uma das cidades receptivas a esses fugitivos era a cidade de Antioquia, que ficava um pouco mais para o sul, onde hoje é o Líbano, quem entende um pouquinho de mapa do Oriente Médio. E lá, Tiago, irmão de Jesus, irmão carnal de Jesus, se estabeleceu. E começaram a fazer isso, um culto, um louvor. Todos os dias se reuniam, comiam juntos, se ajudavam mutuamente, cuidavam das crianças uns dos outros. E a igreja começou a crescer. E como a igreja começou a crescer, de repente, eles precisaram de ajuda. Porque começa a confusão. Antioquia era uma cidade de cultura grega, e ali estavam chegando judeus, então aquele choque cultural. Precisa ser circuncidado ou não? Tem que guardar o sábado ou não? E Tiago escreveu uma carta para o Pedro, que era o pastor da cidade de Jerusalém, e disse: Pedro, ajuda a gente aqui, o que é que a gente faz? Eu tenho umas perguntas que eu não sei. E ele fez o quê? Ele enviou Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo, que é Paulo. Paulo era um alto intelectual, um homem que conhecia latim, conhecia grego, conhecia o aramaico, conhecia o hebraico, um homem que estudou teologia como ninguém, porque estudou aos pés do maior mestre teólogo da época, que era o Gamaliel. Então ele conhecia muito bem o Antigo Testamento e conhecia muito bem agora o Novo Testamento, e podia fazer a ponte entre eles. E Paulo passou durante um ano inteiro, ensinando os discípulos de Antioquia como ser discípulo de Jesus. Mas, gente, aí a coisa começou a crescer. E os pagãos daquela época não gostaram dessa história. E começaram a chamar: quem é esse povo aí que está se reunindo? Rapaz, eu não sei, uns tal de... Eles são discípulos de um tal de Cristo. Cristo? Eu não sei se você sabe, mas Cristo não é o nome de Jesus. Ou seja, a mãe dele não era Maria de Cristo, nem o pai dele era José de Cristo. Cristo é um título. Cristo vem do grego Christos, que vem do hebraico Hamashia, que significa Messias, o Messias. Então era o título, Jesus o Messias. Ele era conhecido como Jesus o Cristo. E aí eles disseram: quem é esse povo que se reúne aí, lá em Antioquia? Ele disse: eu não sei, é os seguidores de um tal de Cristo. São os pequenos cristos. É como se fossem, por exemplo, seguidores. Na época, do presidente Lula, aqui no Brasil, existiam pessoas que eram fãs, seguidores do Lula, radicais do Lula. Aí começaram a botar um apelido neles. Qual era o apelido? Luletes, são as Luletes. Todas as vezes que tem um grande cantor famoso, uma celebridade, que você segue e adora essa pessoa, você geralmente recebe esse apelido que tem um cunho pejorativo, é uma Luanete, gosta do Luan Santana, não é isso? Inclusive eu já disse a meus filhos que agora a gente não pode mais dar palmada nos filhos, porque a lei proíbe, Então, se eles agora errarem, eu vou botar Luan Santana para tocar no rádio, que é um castigo grande, Fecho parênteses, entendeu? Então, são as Luanetes, Porque Luanetes, gente que segue o Luan Santana. Então, naquele tempo, a palavra, o nome pejorativo
derrogatório que deram aos cristãos foi o nome cristãos, pequenos cristos. Pequenos cristos. A palavra cristão significa pequenos cristos. Essa é a palavra que deram a eles. Então eles não gostavam de ser chamados assim. Eles odiavam esse nome, porque era um nome pejorativo, era uma zombaria dos pagãos com eles. É por isso que na Bíblia você só encontra esse nome 3 vezes. Porque entre si, os discípulos de Jesus não se chamavam cristãos, eles se chamavam discípulos. Aí agora eu vou melhorar. O que é um discípulo? É mais fácil. Se você botar no Google, você vai ver que tem bem menos definições. Talvez uma só já dê o sentido real. O que é um discípulo? Seguidor, um aprendiz, um aluno. Ou seja, eles eram discípulos de Jesus, eles aprendiam com Jesus. Um discípulo no sistema judaico funciona assim: eu quero namorar com Luluzinha. Será que isso é a vontade de Deus? Aí eu vou perguntar ao meu mestre: mestre, é da tua vontade que eu case com Luluzinha? Eu vou assumir um emprego no Manaíra Shopping. Depois eu quero propaganda. E aí vai-se ao mestre, ao rabino, e pergunta: o senhor acha que é certo eu assumir esse emprego? Isso é ser discípulo. É antes de tomar qualquer atitude, iniciativa na vida, você pergunta ao professor. É assim que nasceu o sistema educacional judeu. Por isso que hoje é o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Israel tem mais de 27 prêmios Nobel, só Israel. Se for contar os judeus que moram fora de Israel, aí vai para mais de 80, né? Vai muita coisa aí. É um povo muito bem educado, intelectualizado, porque eles aprenderam assim, a sempre perguntar antes de agir. Eles não são impulsivos. Eles perguntam ao rabino, ao mestre. Aí quando você vai em Nova York, por exemplo, você vê vários lá no Brooklyn, vê vários judeus vestidos de preto, aqui em São Paulo também, em Recife já tem, com aquela roupa preta, com aquelas costeletas. Por quê? Porque eles são da escola rabínica do rabino fulano de tal. Então tudo que aqueles caras vão fazer, eles perguntam ao rabino: rabino, você acha que é lícito eu fazer isso? É legal, é legítimo eu fazer isso? Eu estou com vontade de botar fulano na justiça, o senhor acha que vale a pena? Tudo que eles vão fazer, eles se aconselham antes. Isso é ser um discípulo. Gente, os cristãos é um nome pejorativo dado aos discípulos de Jesus. Tem muita gente hoje que diz: eu sou cristão. Eu não me chamo cristão. Eu prefiro dizer que eu sou discípulo de Jesus. Existe um historiador, cujos livros estão aí na internet, nas livrarias, chamado Cornélius Tácitus. Foi um historiador da época do imperador Nero. Ou seja, ele viveu no ano 64 depois de Cristo. E vocês sabem o que é que Nero fez? Nero era um imperador meio megalomaníaco, né? Ele queria reconstruir Roma. E como Roma era muito rica, ele queria fazer Roma ao seu gosto, ao seu paladar. Ele contratou arquitetos, bolou, mas disse: a gente tem que destruir a antiga. E se o senhor destruir Roma, onde é que o povo vai reclamar? Que o senhor vai destruir a casa deles. Aí ele disse: eu já sei, manda queimar. E bota a culpa nos cristãos. Diz que quem queimou foram os cristãos. E aí queimaram Roma e botaram a culpa nos cristãos. Por isso que jogavam ele nas arenas para ser comido pelos leões. Está lá escrito em Cornélius Tácitus que os cristãos, os pequenos cristos, um nome pejorativo, eram odiados pela população.
Gente, então tem uma pergunta que não quer calar diante dessa exposição. Você quer ser um discípulo ou um cristão? Porque o cristão é um religioso, o discípulo é um seguidor. Nem todo cristão é discípulo. E um discípulo não é cristão, porque ele não gosta desse termo. Então Jesus, antes de morrer, depois dos 3 anos de ensino, ele reuniu os seus discípulos, os 12 que ficaram, e resolveu dar a última lição, a aula magna, né? Formatura dos discípulos. Reuniu e disse: agora eu vou dar a aula magna e vou falar para vocês o que é que eu quero de vocês, o que é ser meu discípulo. Está lá em João capítulo 13, do verso 13 ao verso 35. João, Evangelho segundo escreveu João, meu xará, 13, 33 a 35. Preste atenção. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Por quê? Porque um discípulo sempre vai onde o mestre vai. Então, na última aula, ele disse: não dá para ir. Para onde eu vou, vocês não vão. Por quê? Para onde Jesus estava indo? Para a cruz, para a morte, para o céu. Então não dava para eles irem. Ele disse: para aqui, o curso termina aqui. 34. Um novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Ele disse: minha aula magna é essa. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. E aí ele finaliza a aula dizendo o seguinte, 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus, o quê? Discípulos. Como é que a gente conhece um discípulo? Vamos repetir? Se vocês se amarem uns aos outros. Gente, existem hoje 3.860 bilhões de cristãos na Terra. É a maior religião do planeta. Imagine vocês se eles obedecessem isso. Quantas guerras seriam evitadas? Quantos idosos seriam bem tratados? Quantas crianças não seriam abortadas? Quanta droga, quanto tráfico de droga não seria evitado? Quanta dissensão na igreja deixaria de existir? Quanta briga e quanto conflito deixaria de existir? Quantos divórcios não deixariam de existir se nós nos amássemos uns aos outros como Jesus nos amou? Se nós fôssemos discípulos e não cristãos. O problema é que nós somos cristãos, temos uma religião, nós não somos seguidores de Jesus Cristo. Quando Jesus disse isso, gente, eu fico pensando na cara do Mateus. Você sabe quem era o Mateus? Vandeck. O Mateus era um coletor de impostos do fisco da época, agente fiscal. E ele arrecadava impostos para quem? Para Roma. E ele era um corrupto.
como alguns, né, do fisco, não todos, graças a Deus. Ele chegava no dono lá e disse: quanto é que o senhor produziu? Olha, hoje deu 100 ovelhas. Então bota aí no papel 50, me dê 10 e paga o imposto. Então o povo odiava o Mateus. Quando Jesus disse isso, Mateus estava lá assistindo a aula: amem uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, ame apesar de, ame com seus erros, ame com as suas falhas, ame. Aí ele viu Pedro assim, meio cabeça abaixo. Pedro, aí Pedro, inhô, porque diz que Pedro é lá do sertão, né? Inhô. Pedro, você era um pescador, analfabeto, bruto pra caramba, e eu lhe amei, e lhe fiz no homem que você é. Então Pedro, me diz uma coisa: ame os outros como eu lhe amei, apesar de. Nataniel, aí estava lá o Nataniel meio escondidinho, porque quando a gente tem uma culpa a gente fica meio. Nataniel, vem cá. Quando alguém está falando mal de você, a primeira coisa que você sabe é que ele começa a fugir de você, né? E o Nataniel, escondido. Aí disse: Nataniel, pois não, mestre? Se lembra? Lembro. Foram dizer a você: Nataniel, vem conhecer o professor Jesus. Aí você perguntou assim: de onde ele vem? Disse: ele vem lá de Nazaré. Aí você disse assim: de Nazaré vem lá coisa boa, homem. Pode sair alguma coisa boa lá de Nazaré? Vou nada. É como se dissesse o cara: rapaz, tem um professor aí maravilhoso, vamos lá. De onde ele é? De Cabrobó, de Amparo. Deu menino. Sim, se eu dissesse aqui: hoje vem uma banda de Amparo, mas não é Amparo São Paulo, é Amparo Sumé. Eu disse: e a banda é maravilhosa, né? Esses são os preconceitos, né? Aí o Nataniel disse: não, de Nazaré não vem coisa boa, não. Aí Jesus disse: ó, Nataniel, ame aos outros como eu vos amei. Qual é a marca distintiva de um discípulo? Vocês que são aqui da Paraíba, do Brasil, o Brasil é o maior exportador de gado do mundo, né? Quando o gado pertence a um dono, ele é ferrado. Por exemplo, existe uma empresa brasileira que é a maior produtora de gado do mundo, a Frigoboi, JBS. E todo boi que ela compra, ela manda ferroar o boi, para ficar com a marca queimada a ferro. Porque se alguém roubar o gado, reconhece. Não é isso? Você marca o boi. É a marca que é meu. Qual é a marca de um discípulo de Jesus? O que é que está ferroado em nós? Jesus? Isso aí eu vejo em toda hora. Outro dia vi um carro ali parado no Cabo Branco, um táxi branco, com a frase assim: este foi Deus que me deu. E ao lado tinha a placa: vende-se. Eu digo: mas o cara, além de não saber português, ainda vai vender o que Deus deu. Qual é a marca de um discípulo de Cristo? O que é que ele quer que a gente ferre aqui? Qual é a nossa diferença de todos os outros do mundo? Amor. Está marcado nos discípulos: amor. Estes amam. O resto tem interesses. Estes amam. Estes, quando houve a peste bubônica,
a febre, que os ratos invadiram a Europa, o povo fugiu, os cristãos foram para dentro das cidades salvar o povo. A marca do discípulo é o amor. Então a pergunta não quer calar: você é um discípulo ou você é um cristão? Jesus disse: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Isso é ser discípulo. O resto é cristianismo, religião, tem cheiro de mofo, tem cheiro de moralismo, de hipocrisia, de homofobia. O resto é legalismo, judaísmo. Isso é Jesus Cristo. Vocês ficarão conhecidos não pelo tamanho das suas catedrais, não pelo tamanho das suas televisões, não pela influência política dos seus deputados, não pelo tamanho da multidão que vai para os estádios lhe ver, não pelos milagres que vocês fazem. Vocês ficarão conhecidos pelo amor que têm uns pelos outros. Vocês ficarão conhecidos porque vocês se amam, apesar de. Então as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer assim: veja como eles se tratam, vejam como eles lidam com o dinheiro, vejam como eles lidam com as crianças, vejam como eles lidam com as viúvas, veja que coisa linda. Gente, esse amor é tão forte, tão poderoso, que virou um império de cabeça para baixo. O Império Romano, o mais cruel império da época, o mais poderoso império que já viveu neste planeta, militarmente, economicamente, os pais do direito, os pais do Senado, das representatividades, o lugar de Cícero dos intelectuais, virou de cabeça para baixo no ano 323 depois de Cristo, quando o imperador Constantino se converteu a Jesus Cristo de joelhos. E sabe por que ele se converteu? Porque quando ele viu os cristãos sendo jogados na arena e os leões comendo, o povo todo aplaudia: come leão, come leão, come! E os cristãos choravam na arquibancada. E quando terminava o espetáculo, eles desciam a arquibancada, pegavam os seus irmãos, colocavam no braço e levavam para enterrar com dignidade. E o povo começou a ver aquilo. Esse povo é diferente. Esse povo é diferente. Esse povo não se alegra lá no circo. Esse povo não gosta de violência. Esse povo é diferente. Esse povo tem um negócio. O que é isso? É porque eles são discípulos de um tal de Jesus que diz que tem que amar uns aos outros, como eu vos amei. Imagine vocês quantas guerras. O Brasil hoje chegou à infeliz marca, nos últimos 12 anos, de ter 50% de casamentos falidos. Daqueles que casaram, né? Porque tem gente que não casa mais, se junta, fica. 50% dos casamentos feitos nos últimos 12 anos se transformaram em divórcio. Quantos, se nós fôssemos discípulos de Jesus? O Brasil está conhecido como o lugar onde ser pastor é ser ladrão de dinheiro. Se nós fôssemos discípulos de Jesus, como é que nós seríamos conhecidos? A pergunta não quer calar. Você quer ser discípulo
ao que é ser um cristão. Vamos ficar em pé na presença de Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis a tua palavra, semeada neste lugar, em centenas, milhares de corações, na TV Master, na internet, aqui na Igreja Batista de Manaíra. Agora, Senhor, dá-nos ter coragem o bastante para decidirmos se vamos ser discípulos ou cristãos. Qual é a nossa opção? Abençoa-nos, Senhor. E que essas mulheres que hoje chegam no cursilho não sejam cristãs, mas sejam discípulas o resto dos seus dias. E no próximo cursilho masculino dos homens, que elas tenham um encontro com Jesus e não com a religião. Tenham um encontro com o Mestre e não com os discípulos dos Mestres. Tenham um encontro com o amor do Mestre e não com os ritos do Mestre, e não com a liturgia do Mestre, mas com o amor do Mestre. Só assim nós vamos fazer diferença onde quer que estejamos. Que Deus nos abençoe. Amém? Pode sentar. Vamos preparar o lugar para receber as nossas cursilistas. Lembrando que lá fora você tem direito a comprar esse CD e abençoar a cidade de Amparo, fica no interior da Paraíba, a 35 quilômetros de Sumé, não é? Com a banda Conexão ID, a qual eu agradeço penhoradamente por ter largado tudo e ter vindo aqui nos abençoar nesta noite. Os diáconos, por favor, tirem o púlpito, a televisão, coloquem ali de lado, aí na frente.
Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. E eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Decolores é a primavera florindo o caminho. E decolores, decolores são todas as flores, são os passarinhos. Decolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todas que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo Jesus. Venham todas que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo Jesus. Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida, viva a vida,
ao Cristo Jesus. E viva a vida! Viva a vida! Faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida! Que desperta na fé ardorosa de ser um bom cristão. Todas juntas, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. O cursilho é feminino, vamos esperar. Calma, calma. Eu sei que vocês querem mostrar o nhan, 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 nhan. Na 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 na. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a ilusão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Na 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 na. Eu sei meu coração, Você conhece, acende o fogo outra vez, vem me corrigir, por seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, oh, vem me honrar, não me envergonharei, acende o fogo, na 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 na. Eu não vou desistir, eu não posso ser derrotado, porque o Senhor está comigo. Minha é a vitória. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso. O quê? O que a Bíblia diz que eu posso. Minha é a vitória. Aleluia, 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 aleluia. Minha é a vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha é a vitória. Pastora Georgiana. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus,
eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Meu Deus, pra esse mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu Deus, meu coração agora quer paz. Tu és a paz, a verdadeira paz. E o mundo inteiro ouvirá. Agora sou do Senhor. Eu vim aqui pra ti, estás aqui em mim. Meu coração é teu e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus. Ana Pires, cadê Fiesta? E a outra quem era? Não tinha, né? Boa noite, gente. Eu vou me apresentar, porque quem está aqui hoje é a nova Daiana. Porque o cursilho é isso. O cursilho nos transforma. O cursilho faz a gente nascer de novo. Faz a gente presenciar a vida de Deus de tal forma que muda completamente. A gente chora, mas a gente chora por 2 motivos. A libertação. E a gente chora com as emoções que as meninas preparam para a gente. Eu quero só dizer uma graça. Eu pedi muito a Deus pelo meu irmão e pela minha mãe. E eu vou dizer aqui na frente de todo mundo, e vocês não podem negar um pedido de Deus. Você, mãe, está determinada ao cursilho do mês de junho. E você, meu irmão, é o mês de maio. Viu? E não foi eu que estou convidando, não. É Jesus. Outro milagre que Deus fez na minha vida é eu estar aqui falando no microfone. Porque eu nunca pensei que eu ia fazer isso. Mentira. Gente, essa aqui é a minha mãe. Por que eu pedi tanto no conselho? Ela tinha um coração duro, gente. Mas eu recebi poucas palavras dela. Deus mudou completamente a minha vida e vai mudar da minha mãe e do meu irmão. Decúria Débora. Amém. Débora. Quem é que vai falar? Boa noite a todos. O cursilho para a minha vida foi maravilhoso. Foi uma lição de vida que eu vou levar para o resto da minha vida. Tudo que eu irei fazer agora, eu vou fazer diferente. Eu vou agir diferente. Eu vou, com certeza, Deus, a partir de hoje, a partir desses 4 dias, Ele escreveu uma nova história na minha vida. Eu não sou mais aquela Leônia de quinta-feira à tarde, ansiosa. Mas eu sou uma Leônia porque o Senhor, Ele tem esse poder para transformar as nossas vidas. Ele tem esse poder de usar pessoas para levar-lhe a palavra do Senhor. Com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Ali realmente a gente sente o abraço de Deus nas nossas vidas. E eu louvo a Deus por ter participado deste cursilho. E com certeza vou levar meu esposo, vou levar outras pessoas, porque eu sei que eles precisam participar desses dias maravilhosos que eu e minhas companheiras passaram. Foi maravilhoso. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus, Ele é fiel. Ele nos presenteia assim, mesmo sem nós merecermos.
Mas Deus, Ele é fiel em nossas vidas. E eu louvo a Deus por isso. Decúria Ruth, Diana. Eu gostaria de falar para vocês que eu passei um período afastado da igreja. Eu já era batizada em Cristo e renovei meu batismo. E nunca mais eu vou deixar Jesus. Com toda a força do meu coração, eu vou servi-lo até o fim da minha vida. Porque Ele deu minhas coisas de volta, que Ele tirou de mim. Ele tirou tudo que eu tinha e me devolveu. Amém. Decúria Esther. Boa noite a todos. Na verdade, eu gostaria de fazer só o convite a todos vocês que estão aqui, independente de sexo, homem e mulher, porque o cursilho ele é maravilhoso. E você que gosta de se sentir amado, todo mundo gosta de se sentir amado, então é no cursilho que você sente tanto o amor das pessoas por você, quanto o amor de Deus, porque o amor de Deus e o plano que Deus tem para a vida de cada um que está aqui é maravilhoso. E você vai conhecer, se você ainda não conhece, isso no cursilho. Então venham fazer o cursilho, que é maravilhoso, vai ser um divisor de água na vida de vocês. Gostaria de agradecer a todos que nos proporcionaram esses dias tão lindos que a gente passou com essas meninas maravilhosas. E, em especial, agradecer a uma amiga, que esse foi um presente. E dizer que esse é o melhor presente que uma amiga pode dar para outra. Obrigado, viu, amiga? Foi um presente tanto, viu? Depois de tudo isso, só temos duas coisas a dizer. Cursilho masculino, de 10 a 13 de maio. E cursilho feminino, 19 de julho. Então, se programem e venham, que vocês não vão se arrepender. Deus abençoe a todos. Tenham uma noite de paz. Alô? Só um minutinho. Anne, peraí. Só um minutinho. Alô? Tem alguém aqui que está explodindo e tem que falar alguma coisa. Boa noite, gente. Eu estou aqui. Primeiro, eu tive que sair correndo para comprar um óculos. É óbvio, né? Para ver a necessidade de vocês participarem do concílio. Gente, especialmente, meu filho, a você, meu filho, venha, Jesus te chama. Amém. Eu estou aqui, eu estou aqui na melhor idade, representando a melhor idade, com toda a juventude do mundo, porque Jesus está em mim. Decolores. Do caminho. Obrigada, Decolores. Decolores são todas as flores, são os passarinhos. Decolores. Decolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todas que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo Jesus. Venham todas que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo Jesus. Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida, que desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todas juntas, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu